Abra a tua Bíblia comigo, por favor, aí, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, nós vamos começar por aqui. Pode diminuir um pouquinho meu retorno aqui, que está microfonando. Eu quero trabalhar dois textos com você hoje. Nós vamos começar com esse aqui, o outro também tem a ver com isso, porém eu vou fazer o link do começo para o final. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Como Orar Quando? Na primeira semana a gente viu como orar quando a gente passa por um período de transição. Nós estamos em transição na igreja, estamos em um grande movimento, estamos crendo na direção que o Senhor tem nos dado, e estamos caminhando para isso, e toda transição ela muda você de lugar, ela gera um desconforto, mas ela lança algo novo que vem à frente, e a nossa vida precisa ser bagunçada um pouquinho, para depois ela se arrumar. E a gente viu isso na primeira semana, como é que eu oro quando esse tipo de situação acontece. Semana passada nós vimos como nós oramos quando passamos por perdas, de todas as ordens, seja uma perda física, seja uma financeira, seja uma emocional. E aí, ao longo desse processo todo, hoje a gente vai ver como orar quando o desânimo chega. Nós temos aproveitado esse mês de julho, que é o nosso mês de recesso dos hubs, dos pequenos grupos, para aproveitarmos a quarta-feira para levantar um jejum sobre a igreja. Então, se você ainda não faz parte ou ainda não fez, quero te convidar nessa quarta-feira a você tirar um dia de jejum. Se você não consegue, faz pelo menos um meio-dia lá, tira 1, 2 refeições se você não consegue, e se você puder, das 7h30 às 8h30, nós temos 1 hora de oração aqui. Não é culto, não tem liturgia, você chega aí, vai ter cadeira, tem tatame, você se ajoelha, você ora, você clama ao Senhor, é 1 horinha só, 7h30 às 8h30, nessas quartas-feiras dentro do nosso recesso. Nós temos buscado ao Senhor em jejum e oração, que já estamos aí na reta final para a nossa inauguração. Gente, estou esperando só o pessoal aí terminar o vídeo das últimas novidades lá da igreja, daí na semana que vem eu já anuncio essa data para você. Você está comigo aí em nome de Jesus? Amém. Vai gerando expectativa no teu coração, e se puder não esqueça, quarta-feira aqui 7h30. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 em diante, diz assim, minha Nova Almeida atualizada: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Nós vamos começar nesse texto, vamos partir daqui. A primeira orientação de Paulo aqui é para não desanimarmos. Eu fui buscar no dicionário, a primeira coisa que a gente faz, o que significa a palavra desânimo? Você pode associar ela com abatimento, você pode associar ela com falta de entusiasmo, você pode associar a palavra desânimo com fraqueza, você pode associar com frieza ou prostração. O fato é que todos nós, em algum momento da vida, a gente já passou por isso daqui. Quando você estava na escola, você passou por isso. Quando você começou a namorar, você passou por isso. Quando você começou o teu casamento, você passou por isso. Quando você trabalhou, em algum momento, você passou por isso, em algum momento da tua carreira. Na tua vida com Deus, em algum momento, você passou por isso. O fato é, querido, é que quando muitas ou todas as estratégias do inimigo não funcionam sobre a nossa vida, essa é uma das principais que vai acontecer com todos nós, independente do quanto você conhece a Deus ou experimentou diante de Deus. É como se você entrasse no mercado e Satanás estivesse te oferecendo muitas coisas. Então, nessa primeira prateleira do mercado, você ia achar lá produtos gerais. Ele vai te oferecer vícios, prostituição, adultério, embriaguez, drogas, está lá, de repente você não quer. Não me pegou nessa daí. Pois bem, na segunda prateleira tem uns produtos mais sofisticados. Então ele vai colocar lá um ego inflado, ele vai colocar lá orgulho, vai colocar mentira, ódio, inveja, aqueles pecados mais sofisticados, que não aparece de cara assim, mas está lá te oferecendo o tempo todo. Na terceira prateleira, talvez aqueles mais grosseiros, mais óbvios, roubo, assassinato, pedofilia, enfim. Mas quando nada disso funciona, tem um que é infalível, que ele é meio que anuncia, volte e meia nos alto-falantes do mercado, fala: senhoras e senhores, hoje nós estamos com uma promoção imperdível, em todas as prateleiras, com o máximo de desconto possível. Estou oferecendo para vocês o desânimo. Não, você nem entrou lá para comprar isso, você não esperava por isso, não era isso que você queria, mas de repente, sabe aquela promoção que você nem sabe o que é, mas você acaba comprando, porque afinal de contas, promoção atrai. Essa é uma das estratégias do inimigo quando nada mais na nossa vida funciona para ele nos atacar. O desânimo, ele não grita, ele não está lá: estou desanimado, gente, olha, mas ele tem o poder de nos afastar do propósito sem que a gente perceba. Ele está lá de uma maneira sutil. E o meu primeiro ponto aqui é que o desânimo tem frases.
algumas frases que identificam na nossa vida que, não, eu não estou desanimado, mas quando você ouve alguém dizer assim, estou cansado de tentar, e aí, já acende um alerta, já acende uma luz vermelha aí. Ei, não, já estou cansado de orar, já orei, pastor, você não conhece esse homem aqui? Já orei muito, pastor, essa mulher aqui, difícil, já orei, meu filho, meu Deus, não, já orei muito, a vida não é fácil, ou aquela assim, estou cansado de tomar decisões já, né, não sei, estou esperando, querido, não tomar decisões já é tomar a decisão de não fazer nada. Essa é uma das maiores estratégias do inimigo sobre a nossa vida, porque não decidir faz com que a mente indecisa, ou melhor dizendo, a mente indecisa, ela é um campo minado para Satanás agir sobre a nossa vida. Porque você faz de conta que está ali, você pensa que você está ali andando com Deus, ouvindo a Deus, mas você não decidiu de fato deixar certas coisas para trás, você não decidiu de fato tomar uma atitude em relação a algumas coisas, e aí você fica naquele campo, não, mas eu estou crente, agora tomei mal, como é que eu estou, não sei, né? Será que eu estou morto? Não, mas não quero me classificar nessa, então você faz algumas performances aí de crente, não, vou jejuar um pouquinho, não, vou ler uns capítulos por dia para aplacar um pouquinho esse sentimento, mas de fato, se a mente está indecisa, ela não está de fato mirando e correndo atrás de alguma coisa, eu estou andando para trás, não estou caminhando com o Senhor, e Ele vai pegar. Quando você ouve essa frase assim, mais um ano que esse carro, pois é um alerta do desânimo, mais um ano que esse meu casamento está desse jeito, um alerta de desânimo, mais um ano a pé, mais um ano solteiro, mais um ano desse jeito. Essas são frases, querido, que revela para nós que o desânimo está ali, ele está às portas, ele não está gritando, mas ele já está cutucando, batendo ali, olha, estou desanimado de ir para a igreja, é sempre a mesma coisa. Talvez seja sempre a mesma coisa, porque você traz sempre a mesma coisa, né? Você traz uma lista de demandas, você não traz o que você devia trazer, de repente, que é a adoração, um coração entusiasmado por estar junto com os teus irmãos e adorar o Senhor, sabe? Às vezes nós somos pegos por essas frases ou por esses sentimentos, porque a frase nada mais é do que a exposição de um sentimento que já está lá dentro, e nós não percebemos que o inimigo está agindo ali, e aí nós vamos ter muitas perdas pessoais, porque a causa das grandes perdas não é o próprio pecado em si do final, não é o adultério do final, a causa das perdas foi aquele desânimo. Por exemplo, deixa eu citar o casamento, onde você começa empolgado, mas agora você está meio cansado e você deixa de fazer as coisas que você fazia antes, você deixa de chegar em casa e admirar a tua esposa, você deixa de chegar em casa e de repente ter alguns momentos de conversa que compartilha o coração, que abre o coração, e essas coisas vão entrando, em algum momento você até pensa em desistir das coisas, porque o desânimo é mais ou menos como andar de bicicleta, só que sem as mãos. Você já andou de bicicleta sem as mãos, né? Todo mundo que andou muito de bicicleta sem as mãos tem uma experiência que não é muito boa. Eu já fui, né, um hábil, né, bicicleteiro sem as mãos, já fazia curva, fazia um monte de coisa, tinha aquelas coisas de guri, né? E como todo guri também, uma vez eu estava andando assim, bem faceiro, né, com os braços cruzados e fazendo umas manobras, bateu do lado de um carro assim, mas tomei um tombo. Ainda bem que meus dentes, né, ainda conseguiram permanecer inteiros, mas me ralei todo, olhei se não tinha ninguém olhando. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque quando você anda sem as mãos, você tem uma falsa sensação de liberdade, você descansa os braços, você descansa a postura, mas você está correndo um sério risco de tomar um tombo a qualquer hora. O desânimo é mais ou menos assim, você deixa de tomar algumas decisões, você retrocede alguns hábitos que você tinha e parece que está tudo bem, parece que os teus braços estão descansados, parece que você deu um alívio para as costas, mas qualquer momento você vai ficar distraído, vai aparecer ali um rabinho de saia, vai aparecer ali um negócio ilícito, vai aparecer ali uma coisa que você não devia fazer, você vai perder a cabeça no momento que você não devia perder, um descontrole emocional chave, sabe? Aí você corre o risco de jogar toda uma vida fora. Não jogue, querido, 1 ano de caminhada com Deus, 10 anos de caminhada com Deus por causa de uma estação difícil. Você não vai jogar 15 anos, 20 anos de casamento por causa de um ano difícil, de uma estação difícil. Você não vai jogar uma carreira inteira fora, porque de repente você está passando um momento da vida que está mais difícil. Sim, de repente o dinheiro se esgotou, você não tinha planejado que aquilo ia acontecer, mas é uma estação, querido. E o fato é que você não pode ceder num primeiro momento, porque você tem que distinguir se esse desânimo de fato ele tem um propósito significativo. E o que me leva para o meu segundo ponto aqui, ele tem 3 portas, eu tenho que distinguir, se ele entrou por alguma dessas portas, eu tenho que dar a volta. Você percebe que nós começamos lendo o texto assim, olha,
ainda que o meu exterior se desgaste, o meu interior se renova a cada dia. Esse é o ponto. Lembra que nós pegamos lá do verso 16? Ainda que o meu interior se desgaste. Então, que desgaste? 3 coisas, 3 portas, tem mais, mas eu levantei só 3 aqui, que é o medo, a frustração e a solidão. São 3 situações em que nós tornamos vulneráveis ao desânimo. Primeiro deles, o medo. Você lembra lá em Números, capítulo 12, se não me engano, Josué envia 12 espias para entrar na terra prometida e para conquistar. E você conhece a história, eu não vou detalhar aqui para você, mas 2 deles voltam entusiasmados, empolgados. Gente, cacho de uva desse tamanho, negócio lá, olha, você pegar lá uma maçã, dá para uns 6 comer, e aí vai ser coisa boa, coisa maravilhosa. Mas 10 deles falam assim, eu até pus na tela lá para você, ó. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Gente, eles não eram tão grandes assim, né? Depois, quando a gente vai pesquisar a história, a cultura, não é a ponto de ser um gafanhoto assim, mas os olhos deles estão enxergando como, ai, não vai dar, não tem nem como eu tentar. A ideia aqui é que quando o medo toma conta da nossa vida, nós deixamos até de tentar. E aí você começa a fazer cálculo para muita coisa. E nós não estamos falando da ideia de você, como a Bíblia ensina, ver antes de você construir uma casa, ver se você vai ter dinheiro para terminar e tudo isso. Não é esse o princípio que eu estou falando. Mas eu estou falando daquele princípio assim, ó. Se você for calcular todas as coisas que você precisa e quanto elas custam, você não faz nada. Por exemplo, quero casar, você vai botando no papel, você vai vindo, meu Deus, e agora? Não, isso, aquilo, meu Deus, agora não vai dar. E aí muitos homens enrolam as mulheres assim, mulher, você está sentado do lado de um cara desse, ou conhece alguém, pode dar um cutucão nele, né? Olha, quem faz muito cálculo não conquista nada e perde tudo. Você quer ter um filho, já parou para pensar quanto é que custa um filho? Meu Deus, é fraude e tal, você passa na farmácia, não acredito, e aí se ele não der para tomar aquele leite normal, leite em pó, ai Senhor, como é que vai fazer? Depois quanto é que custa a mensalidade de um colégio? Mais caro que uma faculdade, ai meu Deus, e agora? Você começa a pôr um monte de coisa no papel e no final das contas, você não decide fazer nada, não, é muito caro, vamos jogar isso para o ministério. Ai, Senhor, eu quero te servir, pois bem, tem oportunidades na igreja, em muitos lugares para servir. Eu quero começar lá num pequeno grupo, por exemplo. Pois é, mas daí tem aquele dia da semana que eu gostava, né, de assistir o jogo. Tem aquele dia da semana que, sei lá, eu queria ficar de varde, como diz o paranaense, em casa, zapeando na televisão, na Netflix. Pois é, mas daí eu vou ter que tirar um dia da semana, será? E aí se te dão um desafio maior, poxa, Deus quer que você semeie a palavra, quer que você seja um discípulo do Senhor, e para ser discípulo do Senhor tem que fazer outro discípulo, então, por que você não se aplica aí para ser um líder de hub? Pois é, deixa eu calcular aqui, deixa eu ver, mas se me perguntar isso, se me perguntar aquilo, se me perguntar aquele outro, e aí você vai fazendo um monte de cálculo, no final das contas você não faz nada. Por quê? Porque você vai fazendo igual essa turma dos 10 espias. Pois é, muito grande. Eu sou muito pequeno. Não, ainda não sei o suficiente. Não, eu ainda não casei. Depois que eu casar, eu vou. Não, mas agora eu casei, eu ainda tenho que criar os meus filhos. Depois que eu criar, eu vou. Não, mas agora tem os meus netos, né? E no final das contas, a vida passou e você não fez nada. Querido, tudo isso é um sintoma de quem cede ao medo. Você pode transferir isso para qualquer coisa na tua vida. Às vezes no teu trabalho é assim mesmo. Está lá, as oportunidades estão lá. Vai te cobrar um preço e tudo que vale a pena na vida, ele custa. Tudo que vale a pena na vida te custa tempo, te custa esforço. Você tem que abrir mão de muitas coisas se você está construindo alguma coisa que é de valor. Você quer emagrecer, você sabe que você tem que abrir mão daquelas coisas gostosas, maravilhosas, e além disso, você tem que agora comer outras coisas que não são tão gostosas, e além disso, você ainda tem que fazer exercício, ou seja, tem um custo, tem uma renúncia. Para qualquer coisa tem uma renúncia e tem um custo. Não é diferente na nossa caminhada com Deus, querido. Então, cuidado, porque quem vive desse tipo de cálculo aqui, morre sem conquista. E Deus está com uma terra prometida diante de nós em muitas áreas. E agora a gente tem que escolher se o nosso foco vai ser... Lembra o texto, como é que a gente começou? Olha, ainda que o meu exterior esteja se desgastando, o meu interior se renova a cada dia. E o 18 vai dizer assim, à medida em que eu olho para as coisas que não se veem, não naquelas que se veem. A ideia aqui é que o desânimo ele também é contagioso, porque aqueles 10 caras lá, eles contagiaram o povo inteiro, e aquele povo inteiro ficou 40 anos peregrinando no deserto, por causa que cederam nesse primeiro momento aquele desânimo. O que me leva a esse segundo ponto aqui, onde eu quero abrir aquele segundo texto que eu falei para você no começo. 1 Reis,
capítulo 19, traz a história de Elias, um grande, extraordinário profeta, né? Deus o arrebatou de tão legal que esse cara era. Capítulo 18, ele tem o maior encontro da vida dele. Ele desafia 300 profetas, e aí faz todo um estardalhaço lá, e põe um holocausto, joga água em cima. Gente, vamos ver, o Deus que for Deus mesmo vai responder com fogo. E no meio daquele estardalhaço todo, Deus responde com fogo. É um milagre acontecendo diante deles. Aí o pessoal que estava contra e foge, pega daqui, pega dali. Que dia extraordinário, Deus provou que é Deus. Elias, profeta do Senhor, que coisa maravilhosa. Na sequência ele é ameaçado, um dia depois, ou às vezes até no mesmo dia, e agora ele entra dentro de um processo de desânimo instantâneo, logo depois da grande vitória, que é o verso 3 e 4, Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, e se foi, chegou a Berseba. Deixa eu adiantar para o 4 aqui, ele mesmo porém foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Pensa alguém caminhando o dia inteiro no deserto. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer, e orou: basta, Senhor. Ele orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Sabe qual é a primeira lição que a gente tem aqui, querido? Que mesmo grandes homens e mulheres de Deus vão enfrentar desânimo. O desânimo, ele não avalia o currículo, ele não avalia quantas experiências você teve com Deus. Lembra que eu falei, quando eu comecei essa palavra ilustrando, é a mercadoria que Satanás está volta e meia jogando. Você pode ser um grande homem de Deus, você pode ser uma mulher abençoadíssima, ter grandes experiências com Deus, mas você não está isento de repente, no dia seguinte, a tua maior vitória, está lá alguma coisa querendo te pegar de novo. Às vezes a tua maior batalha é até seguida da tua maior vitória. Por isso, querido, cuidado com os grandes desgastes. Quando Elias chega a esse ponto aqui, ele se esforçou muito, teve todo um imbróglio político para reunir aquela turma, e aí vai, e Deus responde, ele conquista algo muito grande, e agora ele tem que fugir, e ele anda um dia inteiro naquele deserto, ele está desgastado física e emocionalmente, e agora ele vai revelar que espiritualmente é assim. Então cuidado com os desgastes. O que eu quero dizer com isso? Eu e você, nós traçamos algumas coisas importantes na nossa vida, a respeito da nossa carreira, a respeito da nossa família, a respeito até da nossa vida com Deus, e demanda um esforço. Tudo isso demanda um esforço. Nós estamos em um movimento agora de igreja, de expansão, né? Eu já falei para vocês que muitas das palavras que eu tenho pregado aqui, prego para mim mesmo, né? Eu sei que eu estou cansado em muitas coisas, e nós precisamos cuidar com o desgaste. Nós estamos em um movimento e vamos para um outro lugar. Lá nesse novo lugar, muitas coisas que eu faço hoje vão ter que mudar, a rotina é outra, é outro tamanho, é outro movimento, e a ideia, não é chegamos lá, pronto, ganhamos, mais que vencedores, aleluia. Ou coloca para você está concluindo uma faculdade, são 4 anos de esforço, e quando chega o dia da formatura, que é alegria, top, no outro dia você tem que entrar no mercado de trabalho, e agora mostrar serviço. Ou você estava planejando uma grande campanha de venda, ou qualquer outra coisa, e você se esforça, você planeja, você publica, e vai, e conversa com um, conversa com outro, de repente vendeu, e aí tudo certo. Não, agora continuam as coisas. Você queria conquistar um carro, e foi, e batalhou, e suou, e fez hora extra, e economizou, mexeu daqui, mexeu dali. Depois agora custa mais caro. Esse carro ele gasta mais, ele tem um pneu mais caro, ele tem uma manutenção mais cara. Você fez uma meta de vida para conquistar um apartamento e tudo mais, pois é, agora você tem que ter um condomínio, agora você tem que imobiliar. Você percebe que não tem assim nunca um momento que você pega assim: não, agora não vou fazer mais nada, pronto, conquistei, me dá a coroa, me leva. Sempre depois de uma grande conquista, ainda existem mais coisas. E eu estou te dando um alerta, cuidado com esse desgaste. Porque o meu ponto final não é entrar naquela igreja grande lá. É daqui a 10 anos, é daqui a 20 anos, ou até o último dia. Eu tenho que entrar lá com o meu foco e as minhas forças no Senhor. Porque quando você chegar em qualquer ponto que eu coloquei para você, seja físico, seja material, seja emocional, depois que você conquistar essas coisas, que ainda tem um caminho, ainda tem um trilho. O sonho do filho e tal, e o filho vem, agora tem algumas noites em claro para você enfrentar, agora tem alguns novos desafios, sempre vai ter, e se você estiver desgastado, a tua alma deixa de perceber coisas importantes, sabe? Elias está desgastado nesse momento, e a alma cansada, ela desarma o coração. O que eu quero dizer com isso? Você começa a esquecer de muitas verdades. Quando Elias pega e ora assim: Senhor, acaba com a minha vida, no verso 10, ele vai dizer assim, que é o terceiro, que é a solidão. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Ou seja, eu vou na igreja,
eu dou o dízimo, eu estou lá, faço parte do ministério, eu leio a Bíblia, eu faço jejum, eu tenho sido muito zeloso com Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, sabe os irmãos lá da igreja, eles deixaram a tua aliança, eles derrubaram os teus altares, eles mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Sabe o que é isso? Sentimento de solidão. Gente, um pouquinho antes aqui, ele está com o Senhor, está lá respondendo fogo do céu. Sabe, o desânimo te faz sentir abandonado, mesmo depois de uma grande experiência com Deus. Mesmo quando Deus está perto. E sabe o que está acontecendo aqui? O desânimo, ele é um mentiroso profissional. Por quê? Porque essa não é a verdade. Lembra que Elias está cansado? O desânimo, o cansaço, o desgaste desarma o coração. E agora ele não está vendo o cuidado de Deus. Às vezes aí vocês somos assim, não somos? Nós estamos ali, estamos vivendo com Deus, e em muitos momentos, de repente, você se sente que, cadê Deus? Onde é que está a minha resposta de oração? Aí você olha para a igreja, para os outros, Israel aqui, ó, abandonaram, Senhor, não tem ninguém lá, todo mundo agora estão querendo até tirar a minha vida, e você se sente, só você que está certo, o mundo todo está errado, os irmãos estão errados, o pastor está errado, todo mundo está errado. Cuidado, querido. Quando a gente tem esse sentimento de solidão ou de exclusivismo, talvez o nosso coração está desgastado. E aí nós estamos deixando de ver o cuidado de Deus. Eu fiz isso de propósito, eu peguei o verso 10, e agora eu vou voltar para o verso 5, porque isso é antes do verso 10. Olha o que acontece no verso 5. Elias deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou nele e disse: levanta e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça, ó, nem precisa nem se levantar, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasas, quentinho, e um jarro de água. Fez igual todo crente, né? Comeu, bebeu e dormiu. Verso 7, o anjo do Senhor voltou, rapaz, gosta de dormir, hein? Tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Isso foi antes do 10, você percebe que o 10 o que ele vai falar? Senhor, sou muito zeloso, sou muito crente, né? O pessoal da igreja entende, não entende, estão perdidos, só eu fiquei. Eu estou só, Deus me abandonou. Ei, Deus acabou de te levar para esse lugar. Sim, talvez esse lugar não era onde você pensava, que para ele está lá no Monte Horebe, ele vai entrar numa caverna, não era onde ele pensava, mas foi Deus que levou ele ali. Deus parou ele lá no meio do deserto e, ó, come aí, queridão, bebe aí, ó, quentinho para você. Ai, coisa boa, Deus me ajuda. É como se eu e você tivéssemos algum alívio no meio da nossa caminhada. Você ouviu uma palavra de alento no teu coração, você foi inspirado por alguma coisa, por alguma situação, você comeu no meio do teu deserto, Deus te deu um pãozinho quentinho, Deus te deu uma água quentinha, e de repente você dormiu de novo, você continuou ali. E aí Deus tem tanta paciência para conosco. E aí Ele te acorda de novo, ei, levanta, agora eu vou te dar um alimento, mas é para você andar. Porque ele andou 40 dias, né? Significa que no primeiro dia ele andou o dia inteiro, está cansado. Se a gente parar no primeiro dia, no primeiro cansaço, nós vamos morrer no deserto. O alimento que Deus nos dá, querido, às vezes é para continuar no deserto mesmo. O alimento que às vezes Deus vai nos dar é porque tem 39 dias para frente ainda. Só que se Ele nos dá, Ele quer falar algo conosco lá no final. E nós vamos ver por que Ele leva ele tão longe assim, porque depois Ele vai mandar ele voltar todo o caminho de volta. Deus, às vezes, Ele precisa nos levar para longe, para poder falar com a gente bem de pertinho. Por que isso, querido? Porque às vezes, onde nós estamos, tem muito barulho. Tem muita coisa acontecendo ao nosso redor e a gente não presta atenção, que é o meu terceiro e último ponto aqui, que é o renovo, ele vem enquanto a gente cruza o deserto. Eu já falei isso para vocês muitas vezes, um dos salmos mais conhecidos, né? Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da onde? Ou seja, ainda que eu ande, eu estou andando, eu não estou morando, eu estou andando. E qual é a certeza que Deus me dá? Que eu vou passar por alguns vales, mas qual é a outra certeza? Não temerei mal algum, porque o que eu tenho que me concentrar? Se você talvez está passando esse deserto, onde é que você tem que se concentrar? No texto inicial que a gente abriu. Ainda que o meu exterior esteja desgastado, o meu interior se renova dia após dia, à medida em que eu olho, em que eu fixo os meus olhos para aquilo que eu não vejo, mais do que aquilo que eu vejo. E eu continuando a história aqui, Deus chama Elias para fora da caverna, versos 11, saia daí,
fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, preste atenção nisso aqui, ó. Um grande e forte vento fendia os montes, quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, pensa no susto, mas o Senhor não está no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, agora é só glória, fogo e fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro, e aqui é onde Deus vai falar com Elias. Sabe, meu amado, Deus não veio no vento forte, nem no fogo, Ele veio no sussurro suave. Eu me lembro, quando eu estava lendo esse texto, o exemplo que me veio foi, você já teve essa experiência de uma criança que está gritando e está esperneando, você quer falar com ela, ela não quer te ouvir, ela fica... As professoras aí já sabem como é que funciona, né? Geralmente, qual é a técnica? Você se abaixa no nível da criança e você começa a falar mais baixo, porque enquanto ela não baixar a voz, ela não vai te ouvir, e aí o milagre acontece, porque daí ela baixa a voz e começa a te ouvir. Às vezes Deus precisa fazer isso aí com a gente. Ele tira a gente de um lugar, Ele leva a gente lá bem longe. Para quê? Você está esperando que Ele vai se manifestar nos terremotos da vida, no fogo, no monte, não sei aonde, e às vezes Ele vai te levar lá para aquele lugar de silêncio. Ele tem que se baixar até onde você consegue escutar. Ei, silencia as vozes que estão ao teu redor, silencia o vento, silencia o fogo, sai do ambiente que você está e vai buscar onde é que está o sussurro de Deus. Porque para ouvir o sussurro de Deus, você tem que baixar a tua lista de demandas que nunca termina. Você tem que baixar a tua lista de querer fazer Deus só o gênio da lâmpada que eu esfrego, Ele vem, resolve meus 3 desejos, depois Ele vai embora e eu vou seguir a minha vida. Eu tenho que parar, eu tenho que ver, Senhor, o que é que o Senhor quer dizer para mim? E aí, uma das primeiras coisas que Deus fala para ele, ó, tu não está só coisa nenhuma, verso 18, tem mais 7.000, Elias. Quando você parar, às vezes, de dar bola para essas vozes lá de fora, de assistir esses canais, ou seguir esses caras aí que não te levam para lugar nenhum, que são pseudo-pregadores ou pseudo-evangelistas, e talvez você mesmo procurar descobrir coisas novas por você mesmo, através do Espírito Santo que já está em você, que você não precisa, às vezes, de tantos auxiliares que tem por aí, muitas deles auxiliam você a desviar do caminho mesmo. Quando você parar de querer ouvir essas vozes aí de fora e começar a buscar por você mesmo a experiência, a presença do Senhor, querido, lá naquele sussurro, Deus vai falar para você assim, ó, sai daí. E agora eu tenho uma missão para você. Deus não consola Elias no começo. Deus não fala assim, ô filhinho, você está sofrendo, vem aqui que o papai vai te ajudar, vou tirar todos os teus problemas, vou matar tudo eles, fica tranquilo. Olha, vou liquidar eles, vamos começar tudo de novo, só nós dois. A primeira coisa que Deus fala para ele é, vou te dar uma nova missão. A solução para você é, vou corrigir o teu rumo aqui, vou te dar uma nova missão. Olha como é que ele começa no 15, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Volta tudo aquilo que você fez. Mas Deus mandou você cruzar. Então, às vezes, querido, sim, vão ter situações que você não sabe por que você está vivendo, mas você tem que viver aquilo. E às vezes você vai ter que fazer todo o caminho de volta, para dar a volta de novo. Mas se você tem um comando do Senhor, está tudo bem. Porque quando você volta, você não vem mais com a mesma perspectiva, ainda que o mesmo problema esteja lá. Você está entendendo? Segunda-feira tem os mesmos problemas, às vezes, para você resolver. Mas se você ouvir o sussurro do Senhor, a perspectiva vai ser diferente. Porque olha o que Deus fala para ele, volte pelo caminho. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Função número 1. Função número 2, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Função número 3, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Ou seja, tu ainda tem que construir um legado. A gente sabe que Eliseu vai ser outro extraordinário profeta. Onde é que Elias ouve quem é o seu sucessor? Aqui, ó, no sussurro de Deus. No sussurro de Deus. Às vezes você está precisando de ajuda, você está precisando de auxílio, e não é na maior barulheira que você vai ouvir, é quando você de fato fechar a tua porta. É quando você de fato pegar um encorajamento como esse que eu acabei de te dar, no começo dessa palavra, tirar um dia da semana de jejum e oração, e fazer disso não só uma convocação da igreja, mas uma cultura na tua vida, em que você silencia. O jejum nada mais é do que isso daí mesmo, querido, não é para, quantos mais dias eu ficar, mais o Senhor me abençoa, né? Que Ele está judiando. Se isso resolvesse, era só caminhar, né? Daqui até Aparecido do Norte também resolvia. A ideia é que o jejum silencia as outras vozes lá de fora. Cada vez que o teu estômago quer gritar, o que você fala? Obrigado por me lembrar que agora é a hora de eu orar. E aí você vai e você se prostra. Obrigado por me lembrar que eu estou buscando uma nova perspectiva, que é essa da terra, que não vai resolver o meu problema mesmo. Sabe, quando o desânimo diz para você assim, acabou, você vai ouvir a voz de Deus dizendo assim, ó,
está apenas começando. Você acha que eu desisti de você? E aí Deus vai fazer você lembrar das coisas que Ele já fez por você. E eu quero pedir para você lembra de onde Deus te tirou. Lembra quem você era antes de conhecer Jesus. Imagina como seria a tua vida, como seria a tua família hoje, como seria o teu casamento, as coisas difíceis que você já passou, que você buscou refúgio em Deus, e Ele estava lá com você. O que seria de você se o Senhor não estivesse lá? Você nem estaria aqui talvez, você nem estaria continuado casado ainda, talvez teus filhos já tinham abandonado. Sabe, meu amado, nós precisamos olhar para as coisas que Deus fez por nós, esse é o ponto de partida. No meio do deserto, você não olha só, meu Deus, falta muito para chegar, falta 39 dias, você baixa a tua cabeça, e o que eu vou fazer hoje? Você baixa a tua cabeça, Senhor, o que nós vamos fazer agora, nessa semana? Para eu concluir aqui, como orar quando o desânimo chega. De volta para o texto onde eu comecei. Ainda que o meu exterior esteja desgastado, o meu interior se renova dia a dia, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Então, número 1, ore mesmo sem vontade. Você percebe que eu enfatizei quando eu li aqui, Elias orou, basta Senhor, tira a minha vida, é a oração dele. Ore mesmo sem vontade. Deus não vai te condenar pela tua exaustão, Deus não vai te condenar, querido, pela tua reclamação. É evidente que você não vai parar aqui, foi onde eu falei semana passada, não adianta orar aqui por fogo do céu, não adianta orar aqui, Senhor, me tira dessa enrascada. O fato é que um dia de oração é um dia de ânimo, amém? Uma vida de oração é o que então? É uma vida de ânimo. Qual foi a última vez que você fez um devocional decente? Que você só não leu o que as outras pessoas escreveram, você parou e leu, e o que o Senhor está querendo dizer com isso? Deixa eu escrever, deixa eu me lembrar, depois eu deixo voltar, fazer isso aqui. Isso é um devocional que deve ser feito, querido. Não tenho nada contra os devocionais que estão por aí, encorajo você a fazer. Se você não sabe fazer o teu, de repente uma hora ou outra eu escrevo um também, mas o que eu quero mais te encorajar é você criar o teu, é você fazer os teus. Então, primeira coisa, ora mesmo sem vontade. Segunda, ore por sustento diário. Jesus nos ensinando o padrão de oração no Pai Nosso, não uma reza. O que Ele fala? O pão nosso de... Quando, querido? Por que Ele não ensinou assim, quando vocês orarem, fala assim, Senhor, me dá o pão do ano inteiro já, Pai, para eu não precisar me preocupar, nem te incomodar com a oração aqui amanhã. É o padrão que Ele ensina, dependência diária. Por que Deus não deu maná um montão? Dependência diária. Então, ore. Às vezes você não sabe, você já pediu o livramento, não veio. Ore para passar aquela semana. Ore para passar aquele dia. Senhor, eu não sei o que eu faço essa semana. Eu tenho todas essas contas para pagar, eu tenho coisas para vender. Estamos em uma estação mais difícil, com as situações do governo e tudo mais, né? O que eu faço, Senhor? Você fez tudo o que você podia. Agora ore pela direção dessa semana. Olhe por aquilo como é que eu faço, Senhor, para eu chegar na sexta-feira apaixonado por Ti. E por incrível que pareça, uma das coisas que Deus vai te ensinar não é resolver os teus problemas. Uma das primeiras coisas que Deus vai te encorajar, e você sabe que é Deus falando contigo, Ele vai pedir para você animar outra pessoa. Como assim, Senhor? Como é que eu vou animar outra pessoa se eu estou desanimado? É por isso mesmo, não é o teu ânimo que tem que passar para lá, é o meu. E você só vai conseguir animar outra pessoa desse jeito que você está, se for através do meu ânimo. E aí você se torna um canal. Agora percebe que quando você se dispõe ao Senhor para ser um canal de bênção, tem que passar por você primeiro, querido, para chegar no outro. Você entende? O ânimo não vai chegar lá simplesmente, tem que passar por você. Então a medida, porque um texto de Coríntios também, à medida que nós consolamos os outros, nós somos consolados. Primeiro eu consolo, para depois eu ser consolado. Eu me disponho, que é a ideia aqui, Deus te tira da caverna para te dar uma nova missão. Então, eu orei para ouvir o sussurro de Deus. E dentro do sussurro de Deus veio um renovo de propósito. Não é um renovo propositalmente, mas um propósito renovado. Volte para o caminho. Pai, se ainda há algo para fazer, me envia, eu quero ir de novo. Você pode se colocar de pé, por favor? Ore mesmo sem vontade. Ore por sustento diário. Ore para ouvir o sussurro de Deus. Ore para Deus te dar um propósito renovado. No rodapé do meu e-mail, há muitos anos atrás, muitos anos, posso dizer até décadas, eu recebi uma vez
um e-mail de uma pessoa que ora por mim, até hoje já compartilhei isso aqui um dia. E eu adotei aquele rodapé do meu e-mail, já está há décadas também no meu e-mail lá do Google. Cada vez que eu mando um e-mail para alguém, está lá para me lembrar. Cada vez que eu recebo, que eu vou conferir, que eu vou encaminhar, está lá para me lembrar um acróstico em inglês. Push, pray until something happens. Ore até que algo aconteça. Até quando, Senhor? Até que algo aconteça. Enquanto nada acontece, ore. Em 2015 eu até escrevi uma música, procura lá no YouTube. Ore até que algo aconteça. Enquanto nada acontece, ore. Se coloque diante do Senhor. E Deus vai te mostrar o que Ele já fez por você. Esse é o teu ponto de partida. À medida em que eu olho para as coisas que não se veem, não das coisas que se veem. O maior ônibus que Deus já te deu, que é onde eu vou terminar agora, de verdade. O maior ônibus que Deus já te deu, ou te pode dar, não é conquistar finalmente aquela casa. Não é conquistar finalmente aquele carro. Não é conquistar finalmente aquela pessoa. O maior ânimo que Deus já te deu foi Jesus estendido com os braços abertos na cruz, dizendo para você assim, ó: nunca mais você estará sozinho. Nunca mais vocês estarão sozinhos. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estou lá com você. No mundo tereis aflições, mas tem bom. Eu venci. Eu estou com você. Sabe, querido, eu não sei onde você está nessa jornada, nesse momento, nesse dia, mas essa palavra é para te encorajar a você buscar o Senhor em oração em primeiro lugar. E por último, você vai sair daqui hoje com uma missão. Eu vou te dar uma missão, e é a missão do Espírito Santo sobre a tua vida. Você se torna uma fonte. Você se torna aquele que começa a abençoar as pessoas. Você se torna a alegria de uma pessoa. A ideia de que você sai de casa de manhã, não quem é que vai resolver meu problema, mas é quem é que Deus vai me usar para ser boca dele hoje ou nessa semana.